Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, espero encontrá-los bem, que possamos brevemente estarmos juntos, né? Que é o desejo de todo mundo, né? E que termine essa pandemia da melhor forma possível, né? Algumas perdas, mas que Jesus nos ampare, a nosso lar, a nossa casa, e o lar e a casa daqueles que já tiveram perdas, né? Infelizmente, né? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, né? Que são os chakras ou centro de forças e a glândula pineal. Então vamos lá. O que são os chakras ou centros de força? Então, para explicar melhor isso, eu comecei falando um pouco disso daí, né? Então, cada ser humano, ele tem fisicamente uma rede, né, de nervos e de órgãos sensoriais, né? E que interpreta o mundo físico. Então, por exemplo, a pele, né? É um órgão que interpreta o mundo físico, tá? É, e você sabe se está quente, se está frio, né? Se está calor e assim por diante. Ao mesmo tempo, a gente tem uma rede, né? Que é um sistema muito sutil, que é chamado de canais e que os indianos chamavam de nadis, e centros de energias que eles que chamam de chakra, né? Que cuidam do nosso ser físico e intelectual, emocional e espiritual. Então, enquanto nós temos toda essa sensibilidade de nervos, de sensibilidade na nossa pele e todos os nossos órgãos, né? Nós também temos em volta deles uma rede que é uma rede de energia. Eu vou falar energia, gente, mas eu não sei que palavra usar, tá? Então, ele cuida do nosso físico, nosso intelectual, nosso emocional e nosso espiritual. Então, ele faz uma ligação entre uma coisa e outra. A palavra chakra é uma palavra sânscrita, né? Que é a língua falada dos indianos, né? E significa roda. Cada chakra, porque como o vidente via os chakras nas pessoas, né? Ele percebia que era como se fosse assim, eu vou falar de uma maneira mais simples, né? Como atualizado, como se fosse um ventilador, hélice de ventiladores. Eles mais românticos falavam como uma pétala de rosa, como é a pétala da flor de lótus, né? Por isso que ela é tão famosa, né? Porque representava os chakras. Então é como se fosse paz de um ventilador, né? Bem assim grotescamente, né? E que giram num movimento constante. Eles podem girar de uma forma como se fosse para absorver, ou eles podem, como se fosse um exaustor, soltar aquela energia, né? E eles chamavam de flor de lótus porque era parecido com o que os videntes viam, né? Esse daí é um desenho esquemático, que tudo a gente pegou na internet esses desenhos, tá, gente? Então, os chakras, ele funciona em ligação, em plena ligação com os plexos do corpo carnal. Então, todos os chakras, né, que são localizados um pouco distante do nosso corpo físico, ele se liga nesse canal, nesse nadis, né, com o nosso corpo carnal. E, por incrível que pareça, onde tem os principais pontos, nós temos principais glândulas, né, no nosso corpo. A gente vai falar mais para frente. Então, as glândulas, que são as glândulas endócrinas, ou seja, que eliminam no nosso corpo substâncias, hormônios e que regulam tudo aquilo que a gente sente, né? Então, se eu fiz um exercício físico, eu despejo adrenalina. Então, são glândulas que movimentam, né? O nosso corpo nos dando prazer, desprazer, nos dando taquicardia ou diminuição da respiração. Então, uma delas é a glândula pineal, que é ligado ao chakra coronário. Uma glândula é a pituitária, que é o chakra frontal. Uma glândula que é a tireoide, que é o laríngeo. Uma que é o tino, que é bem aqui assim, que é o cardíaco. Uma glândula suprarrenal, que é o esplênico. O pâncreas, que é o gástrico. O ovário e o testículo, que são os genéricos. Esses aqui são os principais chakras, né? Eles estão alinhados, né, no corpo físico de uma pessoa. Eles são alinhados e eles são os principais chakras. Nós temos muitos outros, inclusive palma de mão, sola de pé, na perna, no braço, né? Mas esses daqui são considerados os principais. E esses pontos, né, de enervação,
de glândulas e de energia perispiritual é usado também na acupuntura, que é a medicina chinesa muito antiga, né? De 5.000 anos atrás. Então, são pontos que funcionam quando aplicado à acupuntura, né? Então, o que eles são, né? Eles são receptores e transmissores de energia cósmica ou fulcros energéticos localizados no perispírito. Então, eles ficam ligados ao perispírito, então eles absorvem e eliminam, né, energias, né? E eles estão localizados no perispírito. O centro de força entrelaçam mutuamente com os plexos localizados no corpo físico. Então, que o André Luiz chamava os plexos de centros vitais. São 7 os principais, como eu falei. Então, aí na figura está mostrando o coronário, o cardíaco, né, o frontal, cardíaco não, frontal, o laríngeo, o cardíaco, bem aqui perto do coração, o esplênico perto do fígado, o gástrico abaixo do tino e o genésico nas glândulas sexuais masculinas e femininas, né? Mas como eu disse, eles têm uma ligação muito grande entre todas e faz a nutrição espiritual ou energética, né, ou elétrica, não é nem elétrica, né, é mais sutil ainda que isso, né, do nosso corpo físico. Então, essa energia, ela passa do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, para os centros de força, pontos de conexão ou de enlace, e esses vórtices que recebem essa energia de várias procedências distribuem para o resto do corpo. O resto do corpo inversamente também. Se o corpo não se alimenta bem, não se respira bem, anda estressado, ele passa isso até o nosso corpo espiritual. Então, essa transmissão de energia, ela ocorre, né? Aqui são os chakras, aqui são os plexos, né? Ligado a todo o nosso sistema. Pelas glândulas e ligado a toda a nossa terminação nervosa. Então, a gente vê como é importante, né? Só daqui dessa imagem a gente vê como é que é importante essa assimilação e essa recepção e essa transmissão de energia que a gente tem. Olha a responsabilidade que a gente tem com o nosso corpo, né? Então, eles são ao mesmo tempo transmissores e transformadores de energia para o nosso corpo, uma vez que seu mecanismo sincroniza as energias emocionais, mentais e elétricas. Uma coisa que eu não falei, o chakra, então, ele é ligado ao perispírito um pouco distante do nosso corpo físico. O plexo já é mais ligado ao nosso corpo físico. No corpo físico, nós temos as glândulas e as terminações nervosas que ligam o nosso cérebro, o nosso corpo físico. Inversamente, o nosso corpo perispiritual é ligado ao chakra e ali ele se liga pelo perispírito ao nosso espírito. Então, os plexos são um conjunto aglomerados de nervos e gânglios que regulam a vida do corpo humano. São localizados no corpo físico. E cada um tem o seu representante, né? Cada função orgânica corresponde a uma função perispirítica. Sob o comando dos centros vitais, processa-se a interação energética total entre as estruturas físicas e perispirituais. Eles falam até que é uma corrente, né, de energia ligando todo o nosso corpo para manter o nosso corpo vivo. Ela vem de baixo para cima, né, pegando energias da terra e sobe para o nosso corpo físico, tá? Ela é circular. E quando eu tenho uma área que não está bem, por exemplo, eu tenho uma área que não está bem, a outra área vem e supre aquela necessidade. Cada um dos centros possui ligação especial com determinado órgão do corpo, bem como com certos estados de consciência. Então, cada vez que a gente eleva o nosso estado de consciência, a gente vai estar ligando esses chakras a isso aí também, né? Eu já falei isso, as glândulas endócrinas são projeções físicas de cada um dos 7 chakras, são sustentados pelo padrão de energia oriundo de cada uma deles e que estão relacionados, tá? Então, cada um relacionado à sua glândula, isso daí nos principais, mas como eu disse, tem vários em vários partes do nosso corpo, tá? Então, é através do sistema nervoso que se conduzem os estímulos energéticos vindo do espírito para o corpo. Então, o espírito
pensa, sente, né? Transmite para o nosso perispírito, depois para o perispírito para o nosso duplo etéreo e nós atingimos atinge o nosso corpo. O inverso também é verdadeiro, né? Se eu me machucar aqui, eu passo para tudo isso e atinjo o meu espírito. Conforme as influências que exercem e a sua disposição no corpo humano, os chakras podem ser, então, fisiológicos, né, que são o básico, o genésico e o gástrico, emocionais é o cardíaco e o laríngeo, espirituais o frontal e o coronário. Para que eu estou falando tudo isso? Porque isso daí vai mostrar a mediunidade, ela tem uma ligação muito grande com isso daí, né? Desde que mexe com o espírito e com o corpo, tem que ter ligação com a mediunidade, né? Aqui tem a representação de várias religiões, onde mostra o centro coronário, que é o mais importante deles, né? Iluminado nas pessoas iluminadas, né? Então ali tem talvez a figura do Buda, né? Com uma aura, né? Ó, de luz em volta dele. Esse chapéu pontiagudo, né? Que os indianos mostravam, é a qualidade, quanto mais elevado é a qualidade das energias que a pessoa tem, né? Mais iluminada ela é, né? Aqui Santo Antônio segurando Jesus, né? Numa figura também ilustrativa, os dois com uma aura, né? Grande. Aqui um santo não sei o que, né? Aqui também, aqui Igreja Católica, aqui um indiano, aqui uma representação também dos vários chakras, né? Entrando em circulação um com o outro, né? E aqui também uma outra imagem mostrando a iluminação nessa área, quando alguns pintores pintam até iluminando o corpo todo, né? A representação espiritual dessa pessoa. Bom, por que tudo isso é importante na nossa vida, né? Por que você está falando tudo isso, né? Kardec falava sobre isso, né? Kardec não toca muito nisso. Quem toca mais é André Luiz. Começa com André Luiz falando sobre esses centros vitais, né? Então, por que eles são importantes na nossa vida? Então, vamos lá. A circulação das energias, ela faz uma estimulação de determinado centro de força, pode compensar e descarregar o outro. Então, o que é essa circulação de energia? Então, se eu não estiver bem, como eu já disse, o outro centro ele pode reabastecer aquilo lá, né? Então, quando eu tenho atitudes boas, eu carrego o meu centro de força cardíaco, revitalizando outros centros de energias que estejam descarregados, né? Então, toda vez que eu não estiver bem, se eu fizer uma oração, se eu tomar um passe, se eu ler um bom livro, eu vou estar recarregando o meu centro cardíaco, né? Que é a parte das emoções. E eu revitalizo todos os outros centros, vão se recarregando. Se eu tiver atitudes negativas, como gula, vício, ativando negativamente o centro gástrico, por exemplo, que ele puxa energia dos outros centros. Então, daí a gente vê, quando a gente está em desequilíbrio, né? Seja alimentar, espiritual ou físico, né? Todos os outros centros vão estar doando energia para aquele lá e eles ficam mais deprimidos. Então veja a responsabilidade nossa, né? Então, se numa pessoa saudável, as formas dos chakras se encontram em equilíbrio. Então, olha o desenho, né? Representando isso daí que eu tô falando. Todos eles são em equilíbrio, colorido, certinho. E em todas as partes fluem energias semelhantes num padrão rítmico. Os ritmos que variam de acordo com a diferença individual de cada constituição e temperamento. Então, se a pessoa é mais calma, o ritmo é mais lento. Se a pessoa é mais agitada, esse ritmo é mais voraz, né? Então, mas o ritmo não é que é bom ou ruim, não é isso. É o equilíbrio da pessoa que vai dar qualidade ao equilíbrio desses chakras. Então, nas pessoas pouco evoluídas, o movimento energético é mais lento e estritamente necessário para formar o vórtice adequado ao influxo de energia. Sem esse fluxo de energia, não existiria o corpo físico. Então, pessoas que são pouco evoluídas, elas têm um fluxo só para sobreviver, tá? Um homem que é muito evoluído, refulgem e palpitam com vívida luz, de maneira que por ele passa uma quantidade muitíssima maior de energia. Então, a quantidade e o tamanho da energia
vai dar o fulgor que a pessoa é. Quanto mais evoluído é o indivíduo, mais ele expande essa energia, né? O indivíduo obtém como resultado o acréscimo de suas potencialidades e faculdades. Então, o que é que acontece aqui? Aí é um desenho representativo. Então, o cara ele é tão evoluído que ele tem os círculos dele de evolução energética, né? Os vórtices energéticos são tão poderosos que ele aumenta as potências e capacidade que ele tem. Não se fala que a gente usa 90% do nosso cérebro, né? Esses indivíduos, eles têm a capacidade de aumentar o uso dessa capacidade, né? Então, ele tem todas as suas potencialidades e faculdades aumentadas, né? Isso é um espírito mais superior, né? Que a gente não consegue entender ainda muito bem como é que é. Mas eu imagino assim que a inteligência é muito maior que a nossa, a percepção das coisas é muito melhor do que nós temos, o entendimento no relacionamento com as pessoas ele é maior, né? Ele tem mais bondade, mais compreensão, mais tolerância, né? Ele vive mais feliz e etc. Então ele tem as potencialidades dele é muito maior do que a nossa, pelo menos a minha, com certeza deve ser, né? Ou seja, os nossos pensamentos, sentimentos e desejos negativos, eles dificultam o funcionamento desses centros de força. Ou seja, é o seguinte, se eu tenho uma imperfeição, né, se eu sou uma pessoa ainda pequena, né, arraigada à materialidade, né, o meu centro de força é como se ele estivesse assim, entupido, ou então vedado. À medida que eu abro e deixo esses centros mais limpos, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, mais permeável a coisas boas, né, eu aumento as minhas percepções espirituais, tá? Então, essas energias podem ser aumentadas ou reduzem a energia, ou moderam ou aceleram sua atividade de um corpo para outro, de modo que a energia mais rápida do corpo emocional pode afetar a energia mais lenta do etéreo e vice-versa. Então, por exemplo, numa transmissão de passe, eu posso transmitir muita energia. Se essa pessoa estiver preparada para receber, ela recebe essa energia e ela se revitaliza, certo? Então, os chakras também, eles variam de tamanho, cor e brilho. Então, cada pessoa é de um jeito. Então, se eu pudesse enxergar o chakra de cada um agora, eu poderia falar assim que o centro laríngeo, o centro frontal, né, de um cantor, por exemplo, é bem maior do que o normal, do que uma pessoa, por exemplo, como eu. Além de mais brilhante, mais luminoso, girando com maior rapidez. Então, o tamanho, a cor e o brilho indicam o quê? O talento e a habilidade que essa pessoa tem. Então, se essa pessoa é um cantor, por exemplo, que usa muito a voz e que gosta do que faz, né? O centro faríngeo dele é bem grande, iluminado, ele gira com maior rapidez, ele absorve mais energias, tá? Também, os chakras podem revelar o ênfase fundamental do indivíduo, o foco no eu. Se a pessoa se identifica basicamente com os sentimentos, então é aquela pessoa boa, aquela pessoa que todo mundo fala, esse tem um coração tão bom, né? Os centros do coração e o plexo solar são mais ativos e proeminentes do que de outras pessoas. Então, é aquela pessoa que tem uma luminosidade em volta do coração, né? Então, são aquelas pessoas que têm muita bondade. Um frontal muito brilhante, indica um grau de integração pessoal. Um coronário luminoso, aqui, indica o desenvolvimento da consciência espiritual. Então, são pessoas que têm uma consciência espiritual diferente do que nós tentamos ser, né? Nós estamos tentando chegar lá, né? Então, essas pessoas têm ela muito mais iluminada, porque tem uma consciência espiritual diferente. Ela entende o que nós estamos fazendo aqui. E não só entende, como pratica, né? Então, as principais funções dos chakras etéricos são absorver e distribuir o prana, né? É uma linguagem indiana, né? Ou energia vital ao corpo etéreo e, através deste, ao corpo físico. Manter as ligações dinâmicas com os chakras correspondentes nos corpos emocionais e mentais. Então, ela mexe com tudo aquilo que a gente tem. O fio da consciência que desperta
está ligado, o fio da consciência que desperta está ligado ao núcleo do chakra coronário. Durante o sono, esse fluxo de energia diminui, sendo reativado no momento de despertar. O fio da vida, ou cordão de Sutratama, que é aquele cordãozinho que liga o nosso perispírito, o nosso espírito, né? Contudo, liga o chakra cardíaco ao coração físico, e esta ligação não se rompe durante a vida. Na ocasião da morte, o fio da consciência se retira do chakra coronário e o fio da vida se desliga do coração, sinalizando a desintegração de todos os outros chakras, né? Isso daí os espíritos já falavam, né? Que quando essa frase é uma frase que um indiano escreveu. Então, ele está falando assim que o fio da vida liga o espírito ao corpo. Quando o chakra, quando esse fio é rompido, né, ou desligado, ou ele se desintegra e se desliga, ele desliga o espírito do corpo. E aí o corpo perece. E aí o espírito se desliga, né? A gente estuda isso há muito tempo, né, no desdobramento da morte, né? Nós estudamos isso e sabemos que é assim que ocorre mesmo, né? O André Luiz já citou vários exemplos de morte, contando essa história, que o primeiro desligamento fica tudo desligado, fica só um fiozinho tênue, e esse fiozinho é ligado, não no cardíaco, mas na glândula, né? Que a gente vai estudar agora, que é a pineal. As principais funções do chakra elétrico são o físico afetado pela velocidade do fluxo de energia etérica, o grau de harmonia do seu ritmo e qualquer obstrução que possa deformar esses padrões normais de energia resulta na perda de vitalidade e em doença. Então, olha só que interessante, né? Se a gente conseguisse manter os chakras em harmonia, né? Tranquilo, sereno, sempre registrando bem-estar na gente mesmo, felicidade, equilíbrio, essa harmonia desse ritmo é que vai dar padrão de saúde pra gente. Quando a gente perde essa vitalidade, ou a gente acelera demais, ou diminui muito o ritmo, aí ele se transforma em doença, né? Então, todo o processo de doença é bastante visível nos chakras, uma vez que não apenas rompe seu movimento harmônico, como também altera a textura de seus componentes. Olha que interessante, né? Então, aqueles videntes, eles observam que muda até a textura, né, de seus componentes. Isso daí a gente viu na aula da aura, né, que é essa energia vital, ela muda quando você faz a máquina Kirlian, né, e que a pessoa doente, ela registra, né, fica registrado que ali tem uma... Então vamos agora falar um pouquinho de cada chakra, tá? Desses principais. E falar um pouquinho da mediunidade. Na mediunidade, ocorre o mesmo fenômeno, né? O espírito que se aproxima, ele se aproxima, em primeiro lugar, ele se aproxima dos chakras. Por quê? Porque são as ligações do mundo perispiritual, né? Do corpo nosso perispiritual com o mundo de fora. Então, quando ele chega também se ligando ao nosso espírito pelo chakra. Então, vamos falar um pouquinho do coronário, que é em cima da cabeça. É localizado no cérebro, sede da mente, orienta o metabolismo orgânico e a consciência. Supervisiona os outros centros, liga o plano espiritual e o material. Ele possui cores que são violeta, lilás ou dourado, né, dependendo da evolução daquele espírito, e gira como se fosse 960 pétalas voltada de fora para dentro. Então, é como se fosse um circulador ali, né, dessas pétalas brilhantes e que sugam energia da cabeça, bem no topo da nossa cabeça. Um médio de desenvolvimento, quando ele sente a presença de um espírito que se liga por esse chakra, ele sente pressão na cabeça, tontura e ideias diferentes, né? Ideias diferentes todos os espíritos sentem, né? Mas ele deve sentir uma pressão sobre a cabeça, sim, né? No frontal, ele é contínuo coronário, ele é bem aqui no meio da testa, né? Eles chamam de terceiro olho, que a gente vai ver mais pra frente. Ele desenvolve os órgãos dos sentidos e raciocínio, regula as glândulas endócrinas, administrando o sistema nervoso. Possui as cores rosa e amarelo e gira com 96 pétalas, voltadas de fora para dentro,
E são mais desenvolvidas nos médios clarividentes ou videntes. Lógico, né? Que é eles chamam de terceiro olho, né? O médio em desenvolvimento é uma influência dos sentidos, ouvidos sensíveis, lacrimejamento, odores, salivação, gosto diferente. Então, essa área dos sentidos, né, que pega mais. No faríngeo, né, bem na altura da garganta, controla a respiração e a fonação. Possui a cor azul, prata e gira com 16 pétalas voltadas de fora para dentro. Atua sobre a comunicação e seus respectivos órgãos, pulmão, nariz, boca, etc. O espírito desencarnado utiliza esse centro de força para que haja psicofonia. E o médio em desenvolvimento, ele sente a língua doença, a saliva mais grossa, dormência nos lábios ou em todo o aparelho fonador. Então, essa chakra faríngeo, né, que faz uma ligação, é mais fácil quando ocorre a psicofonia, porque se liga diretamente aqui para ser mais fácil a fonação. O cardíaco é localizado na altura do coração, dirige a emotividade e a circulação. Possui a cor amarela, dourada nos espíritos evoluídos, por isso que quando aparecia a figura de Jesus nos quadros, né, era um coração pintado de dourado, né? Na verdade, não é o coração, né? É que o pintor não conseguia entender, né, a luminosidade aqui, né? Possui a cor amarela e dourada nos espíritos evoluídos e gira com 12 pétalas voltada de dentro para fora. Médio em desenvolvimento, ele pode apresentar taquicardia, pressão no peito, falta de ar, sensação de doação de fluidos, né? Porque ela doa bastante energia, né? O cardíaco, quando bem desenvolvido. O gástrico, também chamado de solar, na altura do estômago, bem aqui. Ai, vem aqui. Regula a digestão e absorção de alimentos. Possui as cores amarela e vermelha e gira com 10 pétalas de fora para dentro. Esse centro comumente sofre interferências de espíritos inferiores, necessitados das emanações energéticas dos alimentos. Coordena as emoções em estado bruto. Medo, raiva, entusiasmo, impulso de poder e sobressair-se pessoalmente. Então, ele coordena todas as emoções mais inferiores, né? O médio desenvolvimento, quando faz uma ligação, né, com os espíritos que se ligam nesse chakra, ele pode sentir enjoo, náuseas, gases, quenturas ou friagens. Sei lá, friagem eu nunca senti nem quentura. Esplênico, localiza na altura do baço, lado esquerdo da região das costas, né? Determina todas as atividades do sistema hepático, ou seja, a produção de sangue. Possui as cores amarelo, roxo e verde e gira em 6 pétalas, de fora para dentro. A vida sexual desregrada, intensa, capta energias negativas de parceiros diversos e essa ativação é desequilibrada. Para um médio desenvolvimento, mal-estar na barriga, tremor, arrepios, pernas enfraquecidas e doloridas, né? Espíritos inferiores sempre se ligam nesses chakras mais inferiores, né? E realmente a gente sente essas coisas, né? E o genésico é localizado na altura dos órgãos genitais, responsáveis pela guia e modelagem das formas entre os homens. Possui as cores roxo e laranja, gira com 4 pétalas de fora para dentro, a vibração no baixo ventre e dores nos membros inferiores. Então, os espíritos, eles sentem assim, né? Todos nós sentimos assim. Bom, ok. Então, temos energias, essas energias são doadas e são recebidas. Se a gente estiver equilibrado, os nossos centros estão equilibrados, e aí a gente consegue trabalhar melhor, viver melhor, sentir melhor. E à medida que a gente aprende a desenvolver bem esses centros de forças, nós vamos aumentando a nossa capacidade e nossa potencialidade. Como médios, à medida que a gente desenvolve a mediunidade, a gente até percebe por onde eles estão ligando, né? Se ligando a nós. E aí a gente tem um controle sobre isso, né? E despejamos sobre a entidade que chega até perto de nós energias positivas para que ela se possa equilibrar.
Então, é como se fosse uma tomadinha que ele também vai se reequilibrando, né? Ele se liga na gente como se fosse um fio de uma tomada, e aí ele também se reabastece, se reequilibra. Esse é o trabalho de amor, né? De bem-estar para esses espíritos, tá? Então, como trabalhar e absorver essas energias? Então, vamos entender uma outra coisa que é importante também, que é a glândula pineal. A glândula pineal, durante muito tempo, ela ficou como um órgão assim, que ninguém sabia muito bem o que ela era no nosso corpo físico, tá? Ela é localizada exatamente aqui, ó. Se eu fizer um furinho aqui e um aqui, onde vão juntar esses dois furos? Bem no meio do meu cérebro, né? Aqui, ó, tá? Bem no meio, como mostra aqui, ó, né? Aqui à frente, né? Se eu fizer um caminho aqui, eu vou encontrar a pineal. Então, a pineal, ela é uma configuração, olha, parece um olho, né? Vocês vão ver outras figuras aqui. E ela foi assim, quando começou a tomografia e a ressonância magnética, começou a perceber que era uma glândula que ela era interessante, ó, aqui é como ela é, né? Ela é bem pequenininha. E aqui as configurações que achavam como se fosse o terceiro olho. Então, em várias literaturas antigas já se falava dessa glândula pineal, só que foi pouco estudada pela medicina, né? Veja que ela é muito parecida com o que está desenhando aqui, né? A glândula pineal, com o que hoje a gente já sabe. Então, ela é chamada também corpo pineal, epífise cerebral, epífise ou terceiro olho. Ai, desculpa. É uma pequena glândula endócrina no cérebro dos vertebrados. Ela produz melatonina, derivado da serotonina, que é um hormônio que afeta a modulação do padrão vigília-sono e funções sazonais. Ou seja, isso daqui, ela controla sempre o sono e a vigília. Quer dizer, eu acordei e o meu sono. E funções sazonais, quer dizer, ela pode estar atuando em várias outras funções do corpo, desde que ela seja requisitada. A sua forma assemelha ser uma pequena pinha, daí o nome, né, pineal, e está localizada no centro do cérebro, entre os dois hemisférios, escondida num sulco, onde os dois corpos talâmicos, né, os dois corpos, o cérebro é dividido, né, eles se encontram arredondados e se juntam, e ela está ali no meio deles, né. Bom, aqui é o hipotálamo, aqui é a glândula pineal, ó, bem aqui, e aqui é a glândula pituitária, tá? Só para a gente entender um pouquinho da anatomia aqui, tá? Acontece que todos os chakras, quando eles têm ligação com os nossos nervos, através dos órgãos, através dos nervos, ele tem uma ligação muito grande com a glândula pineal, tá? Muito grande com a glândula pineal. Então, ele vai... a glândula pineal é como se fosse assim o filtro da mediunidade. Então, todos os tipos de mediunidades, as características da mediunidade são filtradas pela pineal. Então, cada um tem uma característica diferente, porque tem uma pineal diferente, mas todo mundo, a passagem da mediunidade é passado pela pineal. Então, se for retirado a pineal de um indivíduo, provavelmente ele perde a faculdade. Então, dentro dela, ela contém cristais de apatita, responsável pela captação de ondas eletromagnéticas. Então, a concentração desses cristais define a capacidade de captação magnética dentro do nosso cérebro, né? É o único órgão que tem isso. Uma mediunidade leve, peraí, deixa eu abrir tudo. Uma mediunidade leve, né? Eu tenho menor mineralização. Então, se eu sou um médium que tenho pequena biomineralização, eu tenho menos captação magnética. Então, eu consigo fazer algumas coisas, outras não. Se eu tenho uma maior biomineralização, eu tenho maior captação magnética. Então, eu sou mais afeito à psicofonia, a outras mediunidades, tá? Então, quanto mais eu tenho o desenvolvimento, não é o desenvolvimento, mas é físico mesmo, né? Por isso que fala que mediunidade, ela é
genética, porque muitas vezes passa de família para família, né? Então, quanto mais tem essa substância dentro da glândulazinha epífise, mais eu tenho facilidade para ter mediunidade. Provavelmente Chico, Divaldo, eles têm uma boa, né, quantidade de minério ali que faz com que ele capta melhor as possibilidades, tá? Então, a glândula pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulo neuroquímico, e produzindo assim aquilo que a gente chama uma área psicológica, uma área biológica e uma área espiritual. Então, ele tem mais facilidade para entrar nessa área espiritual, né? Enquanto nós ainda temos só o psicológico e o biológico, né? Quem tem ela mais desenvolvida, né? Ele tem mais facilidade para ter o contato com o mundo espiritual. E alguns relatos do André Luiz que a gente trouxe aqui, para vocês verem o que ele fala da glândula pineal. Então, vamos lá. Através da psicografia do Chico, em 1943, né, há muito tempo atrás, o livro Missionário da Luz traz o seguinte: quem orientou foi o Alexandre, que era o orientador dele, né, que naquele momento estava como orientador dele nesse livro. Então, ele fala assim: analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Segregando energias psíquicas, a glândula pineal conserva a ascendência em todo o sistema endócrino. Então, em todo o sistema endócrino, ela funciona. Ela regula regula com a melatonina, né, que é um hormônio, o nosso sono e a nossa vigília. Nós acordamos, mas fora disso, ela controla todo o nosso sistema. O sistema endócrino, então, é formado pelo conjunto de glândulas que apresentam como atividade característica a produção de secreções denominadas hormônios. Então, mais uma vez ele fala: no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através das suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão de raios peculiares à nossa esfera, que ele está falando da esfera espiritual. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência dorme, né? Ah, que pena que ficou em cima. Então, uma outra coisa que ele falou: vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Então, o que o André Luiz está fazendo? Eles foram numa reunião mediúnica. Aí o orientador espiritual do André Luiz falou assim: presta bem atenção, porque a partir de agora eu vou te transmitir energias e você vai começar a notar as singularidades do cérebro do médium. Então, ele aproveitou as energias magnéticas que o instrutor lhe fornecera, né, e conseguiu fixar máxima atenção no médium. Quanto mais ele notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz que a epífise deixava perceber. A glândula transformava em núcleo. Ah, que pena. Ela se transforma num núcleo de luz que irradiava para todos os lados. E seus raios formavam uma flor de lótus, como se fosse uma flor de lótus, né? Extraordinário, luminoso e sublime. Olha que coisa mais linda. Este núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontrava um jogo de vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Então veja bem, o que ele viu? Ajudado pelo mentor espiritual. Ele prestou atenção no médium que estava ali sentado, ele como espírito e o orientador dele ajudando ele, dando um passe nele. Ele conseguiu prestar atenção e viu que o cérebro do médium, à medida que ele se concentrava, a epífise se iluminava e girava como uma flor maravilhosa, cheia de luz. Só que ele percebeu também que do alto caía sobre esse médium, que estava ali sentado, um monte de energias, como se fossem luzes suaves, que o médium absorvia, né? E que ele falava assim: para mim, eram vibrações delicadíssimas, eram que ele não percebia, que ele não tinha noção do que é que estava acontecendo realmente.
Se ele, André Luiz, não conseguir entender tudo isso, imagine nós, né? Então, mas o que acontece, acontece, né? Então, onde é que nós captamos essas energias? É só no médium que capta essas energias? Não. Então, vamos ler o que o Kardec fala, né? Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Elas chegam da providência em quantidades iguais para todos, o que se dê ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem a capacidade diferente de receber, é lógico. Dá todo mundo em prece. Disperso no ar, nós temos todas essas energias. Só que eu não absorvo nada, enquanto você absorve uma grande quantidade de energia, que é aquilo que o André Luiz falou. O médium se concentrou e começou a captar aquela energia. O que ele fez primeiro? Primeiro, vamos imaginar, eu tenho uma fonte de luz, uma fonte de água. Eu preciso ter um jarro, porque se eu só for com a minha mão, vai vazar entre meus dedos. Agora, se eu for com um jarro, eu encho esse jarro d'água, né? Então, se eu quero conter a água, se eu quero absorver essa luz, eu tenho que primeiro ter a disponibilidade. Essa disponibilidade se faz o quê? Com a fé, com a presença, com a vontade do bem, com o equilíbrio de todos os meus chakras, né? Então, a luminosidade está aí, agora cada um absorve conforme ele está preparado para absorver. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. Então, uns captam mais, outros menos, mas um dia todos vão captar, de uma forma ou de outra. E como Deus socorre o homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistada na vida. Então, se eu vou dar um passe, eu vou dar uma energia, eu vou fazer uma prece, eu vou transmitir aquilo que tem dentro de mim. Mas à medida que eu faço isso uma vez, duas vezes, e se torna uma rotina na minha vida, fazer isso para o bem, pensando na pessoa, eu vou aumentando a qualidade disso daí na minha vida. Olha que legal, né? Então, olha o que os espíritos falam, né? A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que mobiliza as próprias forças realiza trabalho de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico, né, quando você está em prece, descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Aí eu fico até arrepiada quando eu leio isso, né? E a gente tem uma potência dentro da gente e a gente não usa porque a gente ainda é muito mesquinha, muito pequenininho, a gente quer, né, só pensar na gente, né? Enquanto a gente podia estar vibrando pelo bem de todos, né? E da mesma forma vem o passe, né? O que é o passe? É um princípio vital. O que é isso? Princípio vital, né? É a transformação do fluido cósmico universal. Aquilo que a gente tem falado há muito tempo, né? Que está presente em todos os seres orgânicos, né? Eu posso ter uma energia rica de fluidos vitais, como eu posso ter uma energia desgastada. E o passe é isso daí. Eu recebo do alto, né? Esse daqui é o exemplo, ó, eu recebo do alto as energias, eu concentrado, tendo essa possibilidade da oração, minha epífise brilha e eu absorvo mais. Quando eu absorvo mais, eu transmito mais, né? E é um mecanismo de recepção e de doação de energias, né? A energia transmitida de pessoa a pessoa. Aqui o autor, eu não lembro mais quem é, tá? Eu fiquei em cima dele, né? Então, é isso daí. Só depende da gente, né? Esse tipo de lição mostra nossa muita capacidade que a gente tem, né? Desde que a gente seja responsável conosco mesmo, né? Com as nossas vontades, com a nossa percepção das coisas, com o nosso desejo de estar cada vez melhor, da nossa maneira de estarmos nos espiritualizando. Isso que é ser espiritualizado, né? É permitir que a gente cresça, né, espiritualmente. Bom, lembrando que Jesus
quando impunha as mãos, ele curava, né? Tinha uma capacidade, né, energética extraordinária, sabia usar desses recursos. Quando ele chegava perto de uma pessoa, só da pessoa tocar na veste dele, ela já se curava, né? Por quê? Porque ela fazia exatamente o que nós fizemos. Ele tinha energia abundante, a pessoa estava com o desejo, né? Com as energias abertas para receber. Quando encostava perto, ou nem precisava encostar perto, né? Chegava perto, ele curava. É isso daqui que a gente pode um dia se transformar também, né? Se Deus quiser, cada vez mais cedo, né? Para todos nós, né? Então, hoje era a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e que Jesus nos abençoe muito, né? Vamos participar do nosso fórum, né? Através das nossas reuniões online, que está sendo muito gostoso. A gente faz a prece, depois aí nós discutimos a lição, né? E depois finalizamos com uma prece muito gostosa que a Márcia, a Claíra, a Zezé e os outros participantes também participam. Quero agradecer, em nome de Jesus, a oportunidade que vocês estão me dando e reforçar que as aulas nem todas foram feitas por mim, né? Todas as meninas participaram, Márcia, Clair, Lourdinha, Zezé. Esqueci alguma? Não, acho que não. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Gratidão a todos. Um beijo.